todas as dúvidas sobre a casa de família. Todas as dúvidas não dá para ser todas, mas dá para ser algumas e que podem te ajudar bastante quando você for fazer seu intercâmbio em casa de família. A gente vai dizer aqui, primeiro, como é escolhida a casa de família, como eles escolhem você, né? O que se deve fazer, o que não se deve fazer na casa de família. Então, com base nesses 3, 4 tópicos, a gente vai discorrer um pouco e vai tirar tuas dúvidas. Vamos embora! Antes de eu começar a falar aqui, eu quero primeiro que você curta o canal, que você se inscreva, curta esse vídeo se você gostar, né? Bota o joinha do gostei, bota o sininho, isso ajuda a gente bastante. A gente tá crescendo aí o nosso canal, fazendo vídeo aí mais do que uma vez por semana, graças a vocês que estão assistindo, que estão comentando. Então não para não, comenta aqui e diz como foi tua experiência também depois que eu falar o vídeo. Vamos embora! Vamos lá, primeira coisa. Por que a família está te recebendo lá? É muito importante tu saber que a primeira relação que existe entre você e a host family é uma coisa. Ela está te recebendo porque ela está recebendo um valor extra por isso, ou seja, ela está alugando o quarto. Então, o principal negócio é um negócio. É o que eu costumo falar. Ah, quer dizer que eles não gostam de receber estudantes? Não, de jeito nenhum, não estou falando isso. Estou te falando que é o seguinte, na maioria das vezes, né, o gatilho para ele poder te receber é porque ele vai ter uma renda extra e, lógico, ele vai adicionar isso junto com a vontade de receber estudantes. Né? Mas a maioria das vezes é um negócio. Agora, lógico, existem programas como o programa do Rotary, que vai receber estudante lá que a família não recebe nada. Alguns programas de high school nos Estados Unidos que a família também não recebe nada. Aí não existe renda extra. Mas na maioria dos programas, sobretudo quando a gente está falando de curso de inglês ou a gente está falando de programas para adultos, a família está te recebendo porque tem uma renda extra, certo? Então é muito importante tu saber isso, porque a gente tem que até um pouco quebrar esse romance. Ah, vai ser minha host mother e meu host father, minha mãe e meu pai lá dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra. Nem sempre é assim. Lógico que existe um carinho. Mas vamos lá. Segundo ponto também bem importante, que é, como é que você vai escolher a casa de família? Eu posso escolher a casa de família para ficar 5, 10 minutos da escola andando. Eu queria uma família de origem europeia, de origem canadense. Então vamos lá, primeiro ponto. Você não pode escolher a distância. E na maioria das vezes, pessoal, a verdade é que casa de família é bem mais distante. Se você olhar os grandes centros, né, as famílias elas não têm casa dentro do centro, ela fica um pouco mais no subúrbio. Então, se tu vai ficar hospedado em host family, tu vai ficar aí possivelmente 30, 40 minutos, até 1 hora de distância da escola. Vale lembrar que isso nas cidades grandes, nas menorzinhas tu fica mais próximo. Se tu quer algo no centro mesmo, eu te aconselharia a ver residência estudantil, que aí sim tem residências que são 5, 10 minutos a pé da escola. Outro ponto também bem importante é o seguinte, será que tu pode escolher a nacionalidade da tua família, tudo? Assim, não, você não pode escolher a nacionalidade da sua família, isso é até encarado como xenofobia. Então não assim, não, eu queria uma família de origem europeia, queria uma família de origem asiática. Não, isso não tem como garantir, pelo menos aqui na empresa a gente não garante, e com todos os nossos fornecedores de casa de família, de host family, também não tem como garantir isso. Lógico que tu pode dizer tuas preferências, mas vai ser tua preferência se conseguir casar. Muito bacana. Tu tem que entender também o seguinte, que às vezes, né, aquela família ideal que tu queres, eu queria uma família assim, dessa forma, daquela forma, tu vai preencher esse formulário para poder preencher e botar para a empresa, mas o seguinte, não tem como garantir, por quê? Porque muitas famílias, por exemplo, tem família que pode receber em janeiro, que tem exatamente aquele perfil que tu procura, mas tu vai viajar em setembro e ela não pode receber em setembro. Tem família que pode receber em dezembro. Então tem essa questão dessa disponibilidade de datas também. Por isso que casa de família, na maioria das vezes, tu só recebe as informações da casa de família 5, 10 dias antes de tu viajar. Por quê? Porque aquela família tem que ter certeza que vai poder te receber, inclusive no horário que tu vai chegar. Tem família que não recebe de madrugada, então tu vai ter que ir para outra família. E é dessa forma que é escolhida a família. Família tem muito a ver com disponibilidade. Tua preferência entra em jogo, entra, mas a disponibilidade é uma das coisas mais importantes. Mais um ponto sobre casa de família. Vamos lá. Tu chega na casa de família, né? O que tu deve fazer e o que tu não deve fazer. Primeiro, quando eu falo o que tu deve fazer é o seguinte. Tu tem que saber que toda casa de família tem uma regra, né? Por que tem uma regra? Porque toda casa tem uma regra. Por exemplo, quando eu morava com minha mãe ficava arretada que eu saía e ficava deixando minhas coisas pela sala, né? Ou então entrava com sapato dentro de casa. Então, isso são regras que a gente tem que se adequar. Então, eu digo para todo mundo, tu chegou na casa de família, primeira coisa, não tem problema. Lembra que eu disse que é uma relação comercial? Não quer dizer que você vai deixar estampado. Não, olha, eu estou pagando tanto. Não estou falando disso.
Mas, poxa, procura saber quais são as regras. Por quê? Porque é muito importante você se dar bem. Se você vai ficar 2 semanas, 4 semanas, 6 meses na casa de família, é interessante que tu tenha um bom relacionamento lá. E nada melhor do que saber quais são as regras da casa. E também o seguinte, tu tentar entender qual é a cultura da família. A família é de origem, de religião tal, de país tal. O que é que se faz? Você vai ter essa troca de experiência é muito legal. Essa troca é uma das coisas mais fantásticas dentro do intercâmbio. Por quê? Porque, por exemplo, se tu é cristão, tu vive aqui no Ocidente, e tu vai viver numa família que tem origem oriental, que tem uma religião diferente da tua, e tu tem a chance de fazer essa troca. Isso é uma das coisas mais fantásticas do intercâmbio. E se tu consegue compreender, se tu consegue respeitar, tu vai ter uma experiência muito legal. Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer é procurar saber a regra da família, né? O que é que se pode e o que é que não se pode para vocês terem um bom convívio. Outra coisa, pô, tu contratou a casa de família, tu contratou com café da manhã e jantar. Aí vamos dizer, tu estendeu um pouco no centro da cidade, tá batendo perna lá, tá fogueteando, né, andando pela cidade, e tu vai chegar um pouquinho mais tarde. Poxa, avisa que tu não vai jantar lá, avisa que tu vai chegar mais tarde. Por quê? Porque a casa de família, muitas vezes, a host mother, né, que é a moça que está te recebendo, ela já preparou o teu jantar, ela está te esperando. Então, assim, é muito importante você ter essa relação, esse convívio com ela. Vai dormir fora de casa, avisa, ou seja, vai ter uma viagem com a escola, avisa. Tudo tem que ser alinhado. Você deve satisfação por estar ali, tá certo? Não quer dizer que ela vai mandar em você, é sua mãe, não. Mas você deve satisfação. Se você é menor de idade, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma custódia sobre você. Se você não é menor de idade, ela está te esperando para as programações, né? Pelo menos o que foi acordado. Então é muito interessante tu saber isso. Vamos lá agora falar o que você não deve fazer. Se você baixar, por exemplo, coisas de site pirata, essas coisas tudo, você pode ter um problema muito grande, certo? Então, evite fazer download na casa de família também que você vai. Outra coisa, se você for ver um filme, for levar alguém, por exemplo, um filme, um jogo, for levar um amigo, uma amiga para a casa de família, lembre que a casa não é sua, né? Você está alugando um quarto lá. Então, assim, se tiver oportunidade, pergunte. Se você vê que não tem oportunidade, não leve. Como eu te disse, a casa não é sua. Você está alugando um quarto e você tem que se adequar às regras, né? Então, essas são as principais dúvidas que eu queria passar para vocês, né? Responder para vocês, na verdade. A dica que eu dou é o seguinte, eu gosto muito de casa de família. Vocês têm que saber que casa de família não é a melhor coisa do mundo, aquele negócio que você sonhou. Mas se você alinhar as expectativas, você vai ter uma experiência fantástica, talvez até mais do que você imaginou. Por quê? Porque você vai ter uma troca. Foi o que eu estava falando no meio do vídeo. Tu vai ter essa troca, tu tem que se adequar às regras. Tem a questão de muitas vezes ser distante, mas todo benefício, tu vai treinar mais o idioma que tu fosse lá para estudar, tu vai conhecer pessoas novas, tu vai conhecer culturas novas, enfim. Eu acho que a balança é muito mais positiva do que negativa, beleza? Qualquer dúvida, né, escreve aqui. Se tu quer falar a tua experiência da casa de família que tu ficasse, também escreve aqui. Vai ser um prazer poder comentar e ajudar aí qualquer dúvida que vocês tenham. Até a próxima, valeu, gente!